Muito bem. É isso aí, pessoal. A gente está num bate-papo aqui e o assunto é a homossexualidade tem respaldo bíblico? Esse tema, a Ashra não se pronunciou, foi eu que fui até ela, eu falei, ó, o que você acha a gente falar sobre esse assunto, tal? É um assunto interessante, polêmico, mas dentro do diálogo é válido, cara, a gente falar um assunto tão polêmico como esse. E a Ashra falou, rapaz, arruma aí uma data que nós fala sobre isso aí e coloca um tema bem interessante, a homossexualidade tem respaldo bíblico? E no final, quando eu já tenho pergunta separada aqui, tá? E no final eu vou subir aí um pessoal para fazer pergunta, concordar com a Ashra, discordar e tudo e por aí vai, tá certo? Ô Ashra, antes das perguntas, pode se apresentar e ficar à vontade aí com uma exposição breve, tá? Aí o pod play hoje aqui é com você mesmo. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Wesley. Mais uma vez, parabéns pelo sucesso dessa plataforma. Que o Eterno possa te abençoar sobremaneira, meu irmão. E muito obrigada pela oportunidade de me permitir dialogar com esse tema. Eu sei que é um tema que divide opiniões, é um tema polêmico, de toda sorte. Não podemos deixar de tratar dessas questões. O povo me ligando aqui, mesmo, hora dessa. De toda sorte, não podemos deixar de tratar dessas questões, porque essas questões, elas vão nortear e tirar dúvida de muita gente boa que está sofrendo dentro das igrejas, com medo de ir para o inferno, achando que pelo fato de serem homoafetivas, elas estão desprezadas por Deus, abandonadas por Deus. E nessa noite eu não pretendo dirimir todas as dúvidas, eu quero dialogar com o tema, mas acima de tudo, eu quero trazer para o coração de quem necessita uma mensagem de amor. Eu sei que eu vou ter muitos haters, mas eu não estou preocupada. Não vivo de TikTok, não vivo de internet, vivo da minha profissão e tá tudo bem, tá tudo certo. E polêmica é o nome de Ashra Moraes. E aí, Wesley, eu quero me apresentar então, pessoal. Meu nome é Ashra Moraes, sou advogada, sou teóloga, sou pedagoga e sou uma serva do Senhor. Sou especialista em processo penal, sou mestra em educação com ênfase em políticas públicas e sou divertida, alegre e tenho um coração que aprendeu a amar com o Senhor Jesus Cristo. Ok, tá aí a apresentação breve, né? A gente vai abordar alguns assuntos. Temos algumas perguntas separadas aqui já para poder fazer. Irei fazer perguntas e também os nossos amigos aí da rolagem irão subir e fazer perguntas também, cara. Hoje aqui vamos colocar a Ashra na parede, vamos apertar mesmo para, né, para ficar interessante o assunto aqui. Tá certo? Houve um atraso, tá? A Ashra foi fazer uma compra no mercado, né? Era para ser 7 horas e ela esqueceu de comprar chocolate, viu? Eu vi a foto lá no carrinho, não comprou chocolate. Só por causa disso eu deveria terminar a live aqui, cara. Pois é, mas eu vou te mandar uma caixa de bombons de chocolate. É só mandar o endereço que eu mando. Quem não chora, vocês sabem, né? Quem não chora não ganha nada. Então tem que chorar um pouco, tá certo? Eu tô brincando, gente. É só para quebrar o gelo aqui. Vamos lá. Ô, Ashra, mais alguma ponderação ou você quer ir direto para as perguntas? Sim, eu acho que como o tema é extremamente polêmico, Wesley, pessoal, eu acho que muita gente vai estranhar a forma como eu vou falar, mas eu vou tentar levar essa conversa de uma forma bem descontraída, tá? Não sou inimiga de vocês, sou cristã e digo como disse o escritor bíblico: ninguém me condene porque eu trago em mim as marcas de Cristo. O apóstolo Paulo, hoje eu vou falar muito mal dele, mas depois vou falar muito bem também. Vão se preparando aí para isto. Em que pese a grande sabedoria de Paulo, ele diz uma coisa muito interessante, Wesley, que o Espírito de Deus certifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, por mais que você julgue o que você vai ouvir, ou a minha aparência, saiba que, de acordo com a dicção de Romanos 14, não podemos julgar o servo alheio. É isto.
Ok, é isso aí, ó. Bastante gente comentando, tá? Tá o Gabriel aí, tá o Zóio. Eu vou falando o nome das pessoas aqui só para tá o Francisco, tá o Luiz, tá o discípulo do mestre, tá o dos Santos, tá a Sandrinha tá aí também, tá o Sidney, tá o teólogo Anderson, tá o José Costa, tá a turma toda aí, tá o GP, tá aí Ó a rataria! o Neil, que é um dos maiores hereges aqui da plataforma, e meu fã, tá? Gente, o Nel, Neil, né? É porque é em inglês. O Neil aí é o meu maior fã, tá ok? Tá o Rian aí, o pessoal. Ó, Ashra, antes de você ter subido aí, o pessoal aqui comentou, deu algumas opiniões e tal. E Uhum. legal, cara. Foi dividido, tá? Opiniões totalmente divididas, cara. Ficou pau a pau. Exatamente. Foi até falado de Davi e Jonas. Meu, vamos. Eita! Não, mas é bom até falar, quem quiser, né? Se Davi foi, não foi, se Davi morria de amores por Jonathan. Ai, ai. Gente, eu brinco assim para quebrar o gelo, para não ficar um clima pesado. Vamos lá. A primeira pergunta aqui todos são anônimos, tá? Porque não quiseram dar nomes, então vai ficar no anonimato. Mas a pergunta é: a homossexualidade é genética? O que a Bíblia diz sobre isso, Ashira Moraes? Eita, gente, que pergunta. A homossexualidade é genética? É uma pergunta. O que a Bíblia diz? Olha, eu tenho uma suspeita que Jesus falou a respeito da homossexualidade e eu vou chamá-la de homossexualidade congênita. Congênita é quando você nasce assim. Eu, Ashra Moraes, entendo que existem pessoas que nascem gay e tem outros que se tornam gays pela conveniência. Como diz o meu colega Caio Fábio, eles se gayazizam. Meio que isto. Jesus, certa vez, Wesley, falou a respeito de 3 tipos de eunucos. Ele disse que existiam eunucos que nasceram do ventre, eunucos que se fizeram assim pelo reino de Deus e eunucos que foram transformados em eunucos pelo homem. Alguém vai advogar a ideia que essa espécie de eunuco que nasce do ventre é aquele homem que nasce sem nenhuma aptidão sexual, ou aquela mulher que nasce sem nenhuma aptidão sexual. Só que isso não é bem verdade. Quando você vai para a Bíblia Peshitta, a expressão eunuco ali, ela equivale a homossexual. De toda sorte, eu sou muito de seguir os critérios hermenêuticos. Eu não posso dizer o que a Bíblia não diz. Eu não estou aqui cravando e dizendo que Jesus afirmou ali que tem homem que já nasce gay. Mas eu tenho uma suspeita que Jesus, nas entrelinhas, como ele costumava fazer em seus diálogos, quando ele não queria abrir tudo, revelar tudo, quando ele queria manter algumas coisas em suspense, ou mesmo que em sigilo, em secreto, ele falava em códigos. E eu tenho certeza que Jesus se referia à homossexualidade quando citou os 3 tipos de eunucos. Mas aí a sua pergunta é dividida em 2. A pergunta primeira é: a homossexualidade é genética? Pessoal, eu começo dizendo que a biologia, ela não é tudo. A biologia é apenas o começo. A biologia não é tudo. A biologia é apenas o começo. E aqui eu já começo a fazer uma crítica à cristandade. Vou me servir aqui de um jargão dos nossos colegas TJs. Vou usar a expressão cristandade. E aqui eu já começo a fazer uma crítica à cristandade, porque é engraçado, Wesley, eles dizem da seguinte forma: ora, a Bíblia não diz nada sobre um homem nascer gay, a genética também não. Para a genética, ou você nasce homem ou você nasce mulher, não existe meio termo. É engraçado que quando os nossos irmãos cristãos querem usar a Bíblia, por conveniência, eles usam. Quando não, eles desprezam. Porque também não existe respaldo na genética para explicar que Eva
saiu da costela de Adão. A Eva está mais para andrógena do que para um ser geneticamente nos padrões, como desejam a maioria dos cristãos. Então, respondendo à pergunta, a genética não é tudo, a biologia não é tudo, ela é apenas o começo. Não temos respaldo científico como gostaríamos, mas a ciência é embrionária. Eu acredito que ela vai evoluir a ponto de provar que há uma espécie de homossexualidade que é congênita. Eu, pelo menos, me identifico como alguém que nasceu assim. Muito bem, tá aí respondida a primeira pergunta. Vamos para a segunda. Se comportem aí nos comentários que a gente aqui silencia, tá? Não é casa da mãe Joana, não, e não é a farra do boi. Se não se comportar, é silenciado na hora, ok? Vamos lá. Ô, Ashra, o que você acha da teologia inclusiva? Ou como é que funciona isso? Wesley, todos sabem aqui que eu sou teóloga de formação. A teologia inclusiva, eu acho um grande engodo. Eu acho um grande engano. Por quê? É uma teologia jovem. Ela nasce na Inglaterra em 1950. E a proposta da teologia inclusiva é pegar os textos que tratam da homossexualidade e tentar adequá-los para favorecer a homossexualidade. E como teóloga, eu tenho responsabilidade de dizer que a Bíblia condena sim a homossexualidade. E depois eu me explico. Se alguém achou aqui que eu vinha para dizer que não, ou que eu ia criar um espantalho, fazer um malabarismo para dentro da Bíblia dizer não, a homossexualidade não é condenada pela Bíblia, a Bíblia é inclusiva. Gente, a Bíblia não é inclusiva. Nunca foi. A Bíblia não é inclusiva com mulher. A Bíblia não é inclusiva com escravo. Jamais seria inclusiva com gay. Até porque os gays foram motivo de controvérsia desde que o mundo é mundo. Para se ter noção, as pessoas louvam muito a Grécia, dizendo que era o berço da homossexualidade, que era o berço da inclusão, e nunca foi. Tanto é que era muito mal visto um casal de homossexuais. Muito mal visto. De toda sorte, não se via com maus olhos quando um homem mais velho se envolvia com um rapazote, com um rapaz mais jovem. Mas daí a contrair matrimônio, isto não existia na Grécia Antiga. E eu falo como professora de filosofia. Como uma velha professora de filosofia. Quer dizer, não tão velha assim, porque eu sou de Anitta pra cá, tá, gente? Então, Wesley, a teologia inclusiva, eu acho ela uma verdadeira enrolança. Porque eles pegam, vou te dar 2 exemplos, o porquê eu não me associo à teologia inclusiva. Primeiro, que é uma teologia jovem. Segundo, porque eles distorcem os textos bíblicos para respaldar a homossexualidade. E aí é complicado. Eles pegam, para você ter noção, eu acho que alguém vai me perguntar depois alguma coisa a respeito disso, o que é que eu acho, mas eles pegam 1 Coríntios 6:9, Wesley, e eles vão trabalhar 2 palavras que estão ali no texto, que é malakoi e arsenokoitai. Malakoi corresponde a efeminado. Arsenokoitai corresponde a sodomita. Aí eles dizem, e estão com razão neste sentido, que a palavra sodomita foi acrescentada no século XIII, que não existia nos textos originais. Nos originais, na verdade, não, que não existia nos textos mais antigos, porque não temos os autógrafos originais da Bíblia, como gostaríamos, não temos, infelizmente. Aí eles dizem assim, não, o Paulo ali não está condenando a homossexualidade, porque se você pegar a Bíblia de Jerusalém, ela vai traduzir arsenokoitai por homem de cama ou devasso. E aí, quando você vai pegar, Wesley, a expressão malakoi, ela é traduzida por macio, mole, a depender da versão, por luxuoso ou luxurento. E o mais interessante é que você encontra essa expressão malakoi, Wesley e os colegas da rolagem, Jesus utilizando-se da expressão malakoi para se referir a João Batista, quando ele faz aquela indagação. Quem é que vocês estão buscando?
um caniço agitado pelos ventos ou um malacói, leia-se, ou um homem luxuoso? Aí, eles pegam essas duas palavras e fazem um verdadeiro ciribolo, como dizia a vovó. Pegam Romanos 1 e dizem, não, mas ali Paulo não quis dizer nada sobre a relação entre duas pessoas do mesmo sexo. Ele está falando do paganismo litúrgico. Não, senhor. O Paulo está, sim, condenando os gays. O Paulo e o Moisés são taxativos. E de quem Moisés, de quem Paulo aprende? Como um bom e velho fariseu? De Moisés. E quando você vai para Levíticos 20:13, o Moisés é claríssimo ao dizer, se um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos serão mortos, apedrejados, e o seu sangue será sobre suas cabeças. O Paulo bebe de Moisés, bebe da lei, e a lei mosaica não era complacente com os homoafetivos. E aí pode inventar a pintura que quiserem. Eu não posso dizer o que o texto não diz, eu não posso negar. Então, na cabeça de Paulo, os gays não herdariam o reino de Deus. Na cabeça de Moisés, muito menos. Mas na cabeça de Jesus, querido, é diferente. Na cabeça de Jesus, eu caibo. Você que é gay, cabe. Você que é gay cristão, principalmente. Eu não estou aqui para dizer que gay vai para o céu. Qualquer um, não. Mas aquele que aceitar Jesus como Salvador e receber o amor da verdade, querido, ninguém impede. Sabe o que é ninguém? Ninguém. Ok, que maravilha. Ó, só tá esquentando, hein, cara? A Ashra não corre da pergunta, não. Ela bate de frente aí e é isso aí. Vamos para a próxima pergunta aqui, a terceira pergunta. Ashra, como você concilia sua transexualidade e o seu lado cristão? Nossa, que pergunta, hein? Esse povo não tem pena da gente, não, Wesley, vou te contar. Vamos lá, muito obrigada pela pergunta. Isso é muito bom, porque eu vou ter a oportunidade de tirar a dúvida de muita gente. Pessoal, se vocês estiverem pensando que eu não tenho certeza da minha salvação, vocês estão enganadíssimos. E olhe que eu não sou calvinista, tá? Eu creio que nós somos salvos pela fé. Que isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. De toda sorte, eu acredito no que Jesus ensinou, que o caminho é estreito e que a porta é estreita. Então eu acredito, assim como o arminianismo e o sinergismo, que há uma responsabilidade do homem no quesito salvação. E aí, com todo respeito, eu digo aos meus colegas calvinistas. Primeiro eu preciso dizer o que é um transexual. Será que todo gay é transexual? Não, meu amor, não é. Wesley, transexual é o menino que nasceu biologicamente macho, mas não se adequa, não se enxerga, não se amolda ao seu sexo biológico. Ele nasceu biologicamente machinho, mas ele se entende mulher. Eu sou uma mulher transexual. Nasci biologicamente menininho, mas nunca me vi como menininho. Eu sempre me enxerguei como mulher. E com o passar do tempo, com a evolução do tempo, eu fui assumindo a minha verdadeira identidade. Apanhei muito, fui praticamente expulsa de casa, fui desprezada por muita gente, tive porta batida na minha cara, mas eu venci. No nome do Senhor eu venci e estou aqui. Então, eu sou uma mulher transexual. Ashra, você como mulher transexual, você acha que você vai para o céu? Meu amor, eu não acho, eu tenho certeza. Olhe para mim, como disse Cíntia Chagas, olhem para mim. Vocês acham mesmo que eu ia estar perdendo meu tempo para discutir fé? Se nela eu não acreditasse? Eu não sou um teatro. Essa pessoa que vocês estão vendo na frente de vocês é real. É viva. E o meu coração pulsa no amor de Deus. E olha que eu não preciso fazer confete para ninguém, é que ninguém me sustenta. Eu jamais iria numa live dessas, até porque ele tem muito respeito, Wesley, para mentir a respeito de mim mesma. Minha vida é um livro aberto. Sou mulher transexual e tenho plena certeza da minha salvação em relação à minha fé. A minha fé continua mais pujante do que nunca, até porque o escritor de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Muito bem, sejam todos bem-vindos. A gente está num bate-papo aqui com a Ashra Moraes. O tema é a homossexualidade. Tem respaldo bíblico e temos algumas perguntas que foram feitas aqui,
tá? Para que a Ashra venha responder. E tá respondendo, hein? Tá tirando de letra aí, tá certo? Então é isso aí. Fique aí que daqui a pouquinho, se der tudo certo, você vai subir e encarar aqui também a Ashra, tá bom? Com a tua pergunta. Vamos lá para a quarta pergunta. Ô Ashra, para você, os homossexuais podem herdar o reino de Deus? Eu acho que eu já até antecipei essa resposta. Wesley, de acordo com Paulo, não. Ele diz lá em Romanos 1 que não. Ele diz lá em 1 Coríntios 6 e 9 que não. Ele diz escrevendo a Timóteo capítulo 2 que não. Aliás, capítulo 1 que não. Mas eu fico com o que Jesus disse. Todo aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. E agora é o momento em que a maioria dos cristãos vão me detestar. Mas eu não estou nem aí com relação a isto. Eu vim aqui para fazer uma conversa séria. E eu estou aqui para ser generosa com os meus irmãos e com as minhas irmãs. Vamos lá. O mesmo Paulo, Wesley, que diz que os homossexuais estão destituídos do reino de Deus, foi o mesmo Paulo que lá no livro de Gálatas diz que aquele que abraça a circuncisão deverá praticar toda a lei e já decaiu da graça. Isso Paulo diz a respeito da circuncisão. Ashra, o que tem a ver o conteúdo da sua resposta com o que foi perguntado? Tem tudo a ver. Eu estou dizendo para vocês que, segundo Paulo, nenhum gay vai entrar no reino dos céus. Segundo Moisés, também não. Mas eu considero que o Paulo é super redundante e altamente contraditório. Se não, vejamos. Eu separei aqui alguns textos para a gente trabalhar rapidamente. Eu vou primeiro para esse texto de Atos 16 e 3. Atos 16 e 3 diz o seguinte: Paulo, querendo levá-lo na viagem, quem é que ele estava querendo levar nessa viagem? Quem? A tia Ashra responde: ele estava querendo levar Timóteo. E olha que eu nem vou falar nada sobre ele, Timóteo, eu vou deixar aí no ar. Mas ele querendo levar Timóteo, e aí o Wesley, tu vai apanhar também, cara. Porque o povo não vai perdoar nem a mim nem a você, porque você está abrindo essa oportunidade. Mas, meu irmão, fica firme na fé, porque maior é Deus. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ora, vocês se lembram que o Paulo disse que quando se encontrou com Pedro, ele confrontou Pedro, porque na opinião de Paulo, Pedro tinha duas caras. Na frente dos judeus era uma coisa e na frente dos gentios era outra. E ele disse que confrontou Pedro e o repreendeu na cara, porque aquilo era hipocrisia. Ora, no livro de Gálatas, você vai encontrar o Paulo dizendo que quem pratica circuncisão, isso ele estava falando a respeito dos gentios, deveria abraçar todo o resto da lei, porque da graça já tinha caído. E quando você vai para Atos 16 e 3, ele circuncida o Timóteo. Para quem disse que repreendeu a Pedro pela suposta hipocrisia de Pedro, aqui está bancando de hipócrita tanto quanto foi o Pedro. Com todo respeito a Paulo, porque eu gosto muito de trabalhar a regra de ouro que ele nos ensinou. Paulo diz uma coisa linda: examinai tudo e retende o que é bom. Ashra, então para você a Bíblia não é inspirada? Eu vou responder isso depois. Ainda na esteira dessa resposta, eu preciso dizer só mais uma das de Paulo. Paulo, ele diz que o homem não pode usar cabelo comprido porque é contra a natureza. Paulo, mas a Torá já falava sobre o voto do nazireu. Aquele que fazia voto de nazireu não podia passar navalha sobre a cabeça, nem tomar vinho, nem tocar em cadáver. Então, o que o Paulo quis dizer quando aqui no livro de 1 Coríntios ele diz o seguinte: a própria natureza das coisas não ensina vocês que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido? Ora, minha gente,
E onde é que fica o voto do Nazireu? E só para encerrar, eu quero trazer mais uma coisa muito interessante. O Paulo, escrevendo a Timóteo, lá no capítulo 1 Timóteo capítulo 5, versos 11 a 14, ele vai meter a lambada nas viúvas, nas jovens viúvas. Ele vai dizer assim: além do mais, Timóteo, aprendam... ele falando dela, né? Ele diz assim, a respeito das viúvas: além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas, intrigantes, falando que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, tal. Aí ele vai dizer aqui o seguinte: rejeita as viúvas mais jovens, porque elas, quando se tornam levianas contra Cristo, elas querem se casar. Ora, eu pergunto para os senhores, a viúva, sendo velha ou jovem, ela não está, pela lei, livre para casar com quem ela quiser? Então, o que é que Paulo queria? Dizendo a respeito dessas viúvas jovens que elas eram levianas porque elas queriam se casar. Aí eu deixo para os colegas responderem. Eu estou dizendo aqui que o mesmo Paulo que disse que os gays não vão para o céu foi o mesmo que circuncidou a Timóteo, tendo anteriormente brigado contra a circuncisão. Foi o mesmo que disse que o homem não pode usar cabelo comprido porque é uma vergonha, quando na verdade a Bíblia fala do voto nazireu. E por fim, foi o mesmo que mandou Timóteo recusar as viúvas mais jovens, porque quando elas se tornavam levianas contra Cristo, elas queriam se casar. Aí ele está claramente proibindo o casamento para as viúvas jovens. Não sei baseado em quê, Deus o sabe. É sobre isso. Muito bem, é isso aí, sejam todos bem-vindos, ok? Estamos aqui num bate-papo, numa sabatina, melhor dizendo. Estou fazendo algumas perguntas para Ashira Moraes, advogada, teóloga e muito mais aí. A homossexualidade tem respaldo bíblico? Segue-se nesse tema, porém, existem perguntas que abrangem tudo que envolve isso, tá certo? Vamos para a próxima pergunta aqui. Ashira, como você interpreta 1 Coríntios 6:9 e Levíticos 20, capítulo 20, versículo 13? Eu estou aqui para ler, se você quiser que eu leia. Pode ler, Wesley, pode ler. Eu conheço de cor, mas pode ler. 1 Coríntios 1, 6, 9 e 10, tá? Eu estou lendo na Almeida Corrigida Fiel. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os beberrões, nem os maldizentes, nem os obradores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Amigo, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a gente seguir as listas de Paulo, nem o Paulo entrará no reino de Deus. A bem da verdade. Sabem por quê? Nem o Paulo escapará de suas próprias listas. Essa lista de 1 Coríntios 6 e 9, ela não para por aí. Ela vai repercutir em Gálatas 5, do verso 17 ao 19. Ele vai lá dizer, olha, nem maldizente, nem beberrão, nem glutão, nem contencioso, ele dá... abre aí para nós, Wesley, Gálatas, capítulo 5. Eu acho que é do verso 17 ao 19. Você pode falar qualquer versão aqui que eu puxo, tá bom? Para os amigos aí achar que eu não tô, tá usando essa versão para favorecer, não, cara. Qualquer versão aqui eu posso estar... qual, Ashira? Gálatas 5, 17 a 19, eu acho. Gálatas 5, 17. Vamos lá, tá escrito assim: porque carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. É isso? Vamos lá, Gálatas 5, 17. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Prossegue. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são... Vamos contando, devagarinho. As quais são? Bora contando no dedinho. Vamos lá, galera, olha o exercício. A primeira... Adúltero.
adúltero, fornicário, fornicário, impureza, impuro, lascívia, lascívia, idólatra, idolatria, feitiçaria, feitiçaria, inimizades, inimizades, contendas, contenda, repete. contendas, Contenda, o que mais? ciúmes. Ninguém tem isso não, tá, gente? Tá tudo tá de boa. Nomes. Tá todo mundo liberado aí, tá de boas. Vamos lá. Iras, Ira. peleja, também peleja não tem não, viu? Eu já contei 10, Wesley. Agora a gente tá indo pra 11? 11, né? Os meus dedos acabou, cara. Não... Eu já tô indo pro 11, vamos lá. Vamos lá. Pelejas que eu falei, né? Não existe nas igrejas e em nenhum lugar. Dissensões. Não tem nas igrejas. Nem aqui no TikTok. Não Aqui tem. mesmo é que não tem dissensão. Não tem, não Aqui é tem. todo mundo na concordância. O que mais? Quem falar que tem, eu vou silenciar aí, viu? Vamos lá. Heresias. O que mais? Não, também não tem. Todo mundo aqui tá 100%, tá, gente? Vamos lá. Invejas. Inveja, eu já contei 14. O que mais? Também ninguém tem inveja, lembrando. Homicídios. Homicídio. Olha, só fazer um parêntese. Tem gente que não mata a tua carne, mas mata a tua reputação, mata a tua honra, te assassina. Esses são homicidas também. E você da língua comprida, você vai pagar um preço alto diante de Deus por atacar os vasos de Deus. Prossegue. Vamos lá. Eu tinha falado invejas, homicídios. O pessoal tá falando que eu jogo no outro time aí, tá vendo? Vamos lá. Bebedices. Ah, bebedices. Eu não tenho mais dedo pra contar, já acabou o negócio aqui. O que mais? Bebedice é aquele que toma um suquinho, né? De vez em quando, né? Glutonaria. Olha, vamos colocar aqui, glutonaria, segura. Gente, o que é o glutão? É aquele que come demais, ou eu tô doida? Não, é o que come... Cuidado, porque se você comer demais, você tá na lista do Paulo. Vocês lembram da lista do Janot? Que o povo tinha o maior medo de parar na lista do Janot? Pois tema, porque, cuidado, será que te examina? Será que tu não tá na lista de Paulo? Ele vai dizer o que, é que vai acontecer com esses aqui no final. Prossegue. Vamos lá. Se você estiver pensando que é só Ashira Moraes que está na lista de Paulo, meu amor, você também está nela. Prossegue. Glutonaria, né? Ó, lembrando que o caminho é estreito, viu? Se você não maneirar aí, até no caminho você não entra. Vamos lá. Glutonaria e coisas semelhantes a estas. Acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tem gente tão ruim que cabe em todos os requisitos aqui, cara. O cara tem que ser muito ruim. Tem gente que tem todos esses dons carnais aí, é mesmo? Que tem os dons espirituais e tem os dons carnais. Tem gente que acumula. Faltou um aqui que eu pulei sem querer, que é palmeirense. Pronto, pode seguir. Eu quero chamar a atenção, Wesley, só para um detalhe dessa lista. Eu disse para vocês que nem Paulo escapa dessa lista aí. Sabe por quê? Teve uma contenda tão grande entre ele e o Barnabé que o próprio Espírito Santo teve que intervir e separar os dois, porque a contenda foi terrível. Terrível. O Paulo brigou com Pedro, depois brigou com Barnabé. Meu irmão, vamos examinar, será que ele também escapa dessa lista aí que ele colocou? Ashira, você está dizendo que então não devemos crer na Bíblia, que a Bíblia não é inspirada? Não, eu não estou dizendo que a Bíblia não é inspirada. O que eu estou querendo dizer ao fim e ao cabo é que os homens de Deus escreveram da parte de Deus, mas também empregaram o seu pensar, porque eu não posso isolar o homem que é sujeito de seu tempo do seu contexto histórico. O homem é sujeito de seu tempo. Não cabia na cabeça de Paulo, como um bom judeu que era, que um gay pudesse herdar o reino de Deus. Assim como não cabia na cabeça de Paulo que mulher tivesse condição de pregar em igreja. Se você está preocupada comigo, minha irmãzinha, cuidado, porque se você prega, você está na lista de Paulo. Você já está fora. Prossegue, meu bem.
Ok, agora faltou ler Levítico 20, versículo 13. Ó, o pessoal tá me cobrando aí que eu pulei na lista palmeirense. É um ponto de discussão se palmeirense vai pro céu, tá, gente? Depois a gente vê isso aí. Tem mais dúvida. Vamos lá. Não sei, eu tenho minhas dúvidas, cara. Não sei, vamos lá. É, Levítico 20, versículo 13. Eu tô lendo na versão Ave Maria, Bíblia Católica. Tem muitos irmãos católicos aqui, só para os irmãos se situar também, tá? Tá aqui, ó, na Bíblia Católica. Se um homem dormir com outro homem como se fosse mulher, ambos cometem uma coisa abominável. Serão punidos de morte e levarão a sua culpa. Wesley, eu já até havia respondido sobre esse texto quando eu disse que na cabeça do Moisés, de fato, os gays não tinham muita comunhão com Deus, não. Aliás, não tinha nenhuma. Só que aqui eu faço um desafio para os estudiosos da Torá. Me traga um texto na Torá onde você vê um gay sendo morto por apedrejamento. Não tem. E antes que alguém venha me citar Sodoma e Gomorra, quando você vai para Ezequiel, capítulo 16, o profeta Ezequiel faz uma lista, assim como Paulo fez, de todos os pecados de Sodoma e de todos os pecados de Gomorra. E ele não colocou homossexual nessa lista. Será que o Espírito Santo estava dormindo nessa hora e não se apercebeu para orientar o profeta? Será, Wesley, que Deus ia esquecer de algo assim tão tenebroso? Não, minha gente. É porque o que destruiu Sodoma e Gomorra não foi a homossexualidade. Foi a falta de hospitalidade, foi a falta de amor ao próximo. E olha que a Bíblia diz a respeito da hospitalidade, Wesley. Paulo manda praticar a hospitalidade porque ele diz que homens sem saberem hospedaram a anjos. Ele está dando o exemplo de Abraão. Sodoma e Gomorra eram tão perversas, tão malignas, era um povo tão desgraçado, que eles eram incompatíveis com o amor de Deus. E por isso aquelas duas cidades foram destruídas. Tanto é que eu faço uma última citação neste sentido. Os benjamitas, aí eu deixo para vocês estudarem Bíblia, porque eu conheço Bíblia, meu amor, de Gênesis a Apocalipse. E fora ainda conheço a tradição judaica de quebra. Se peitar em mim com Bíblia, você sai todo lascado. Porque eu estudo Bíblia simplesmente há 26 anos. Ok. Os benjamitas, rapidinho, meu querido. Os benjamitas, eles tentaram violentar um homem que chegou na cidade deles. Eu estou falando de uma tribo do meio do povo de Israel. E só não violentaram aquele homem porque o dono da casa entregou a mulher para ser violentada, infelizmente. Aí eu pergunto, Deus, por que Deus não mandou, então, uma chuva de curisco, de fogo, de brasa, matar aquele povo, os benjamitas? Deixo para vocês responderem. Ok, ó, o Rian, ele pediu para ler na TNM Levítico 20, versículo 13. Eu vou ler na TNM, tá? Tô na TNM aqui. Se um homem tem relações sexuais com outro homem, assim como se tem relação com uma mulher, ambos fazem algo detestável. Sem falta devem ser mortos. O próprio sangue deles está sobre eles. Está aí a leitura da TNM, ok? Vamos lá, para a próxima pergunta. Wesley, meu irmão, essas perguntas não acabam mais não, meu filho. Vamos lá, tem que apertar, cara. Não dá para ficar fazendo perguntinha de... Vamos lá, vamos fazer uma pergunta para apertar mesmo. Vamos lá. Ashra, o que você acha do casamento entre pessoas do mesmo sexo? Perfeito. Não pode falar, né? Perfeito. Perfeito. Bom, pessoal, agora já não é a Ashra teóloga que vai responder, agora é a Ashra advogada que vai responder de acordo com a nossa legislação. Até porque eu já disse para vocês que a Bíblia não hospeda casamento gay e não hospeda gay de forma nenhuma, assim como não hospeda mulher e como não hospeda escravo. Ela não é inclusiva, né, neste sentido. O casamento entre pessoas
homossexuais é válido. Está no nosso ordenamento jurídico desde 2013. Houve uma resolução do CNJ em 2013, e para quem não sabe o que é o CNJ, é o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça autorizou aos cartórios que celebrassem casamento civil entre pessoas homossexuais. Aí aqui eu faço um apelo à sensibilidade de vocês. Tudo bem que você entenda que a Bíblia condena, tá ótimo, não tem problema nenhum. Mas agora, Wesley, vamos fazer um exercício aqui de consciência. Pessoal, vocês estão me vendo hoje na live, assim, parece que eu estou mais eufórica, na defensiva. Não é nada disso. É porque falar dessas coisas me emociona, porque eu estou falando aqui da minha vida, das minhas experiências com Deus, e lembrando de tudo que eu passei e continuo de pé. E continuo dizendo que Deus é bom. E nunca neguei a minha fé. Wesley, imagine que um casal homoafetivo é expulso de casa. O A é expulso da casa dos pais e encontra o B, que também foi expulso da casa dos pais. Ambos não têm nada na vida, Wesley. De repente, eles contraem matrimônio. E olha que no Brasil, gente, a gente só contrai 3 coisas: dívida, doença e matrimônio. Imagine que essas pessoas que não têm nada na vida se encontram, contraem matrimônio, enfim, resolvem se juntar os trapos. E aí eles começam a batalhar, compra o primeiro imóvel, Deus abençoa, compra o segundo, compra um carro bacana, começa a prosperar. Imagine você, Wesley, que há 20 anos atrás, se esta situação fosse há 20 anos atrás, o A morre. O A morre e deixou carro, casas e apartamentos. Mas o A, quando era vivo, a família nunca quis. Sempre rejeitou e desprezou, mas agora o A morreu. A família vinha em cima dos bens e levava Wesley. Porque não tinha uma lei que amparasse. Agora eu pergunto para os senhores, é certo? É certo a família que expulsa o gay de casa, o gay lá na frente prospera, depois ele morre, deixa um companheiro, e você que nunca quis ele, nem pai, nem mãe, nem irmão, nem parente, nem aderente, agora você vai correndo, parecendo um lobo devorador atrás do que ele deixou? Ele morreu e foi para o inferno, mas os bens dele são celestiais. Pergunto aos senhores e às senhoras se isso é justo. Então é por isso, e por muito mais, Wesley, que eu sou 100% casamento entre homossexuais. Concordo? A legislação permite. Muito bem, muito bem. Estamos aqui num bate-papo, numa sabatina com Ashira Moraes, com um tema polêmico, contundente, mas quando é conversado de uma forma respeitosa, podemos chegar a um denominador comum. Ou não, né? E vivemos num país livre, então você pensa o que você quiser, desde que respeite o colega aí e a opinião, tá certo? Vamos para a próxima pergunta aqui? Vamos lá. Eu tinha tirado aqui, deixa eu voltar de novo, cara. Muito bem. Ashira, as igrejas são proibidas por lei de pregar sobre a homossexualidade? Nossa, Wesley, quem fez essa pergunta merece um beijo. Porque... É uma pessoa muito interessante. Eu acho que é uma pessoa muito esperta. Essa pergunta é a pergunta de milhões. Muito obrigada. Eu acho que agora quem estava com ódio de mim vai passar a me amar. Mais uma vez, quem vai responder não é a teóloga, é a advogada. Querido irmão pastor, querida irmã pastora, querido padre, querido rabino, querido cristão, vocês não são proibidos por lei de pregar sobre homossexualidade. De à luz da Bíblia, reprovar o comportamento homoafetivo. Sabe por quê? Porque a ADO número 26, o que é uma ADO, Ashira? Doutora Ashira explica.
ADO é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Explico. Wesley, a Constituição manda fazer uma lei para regular a greve. Funcionário que quiser, a pessoa que quiser fazer uma greve, funcionário privado que quiser fazer uma greve, ele tem essa lei aqui para regrar. A Constituição mandou fazer uma lei para a greve, só que os políticos não fizeram. Se eles não fizeram, eles se omitiram. Se eles se omitiram, existe um remédio constitucional para isto, que é a chamada ADO. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Quando o poder legislativo, que é o poder competente para criar uma lei, para regulamentar uma determinada conduta, e este se mantém omisso, cabe entrar com esse remédio constitucional chamado ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Pois bem, eis que foi parar no colo do Supremo a seguinte questão. Ora, não tem uma lei para proteger os homossexuais quando são mortos, quando são zombados na rua, quando são destratados. O Congresso nunca se ocupou de fazer nenhuma lei para proteger os direitos dessa minoria, dessas minorias. Então ele estava em mora, estava em atraso. O que é que o Supremo fez? O Supremo pegou a lei de racismo e disse assim, olha, nós já temos uma lei de racismo, então nós vamos equiparar a transfobia, a homofobia ao crime de racismo. E aqui digo, o racismo é imprescritível. Se alguém praticar um racismo contra o Wesley hoje, daqui a 10 anos o Wesley pode denunciar a pessoa, porque é imprescritível. Acho que isso tem a ver. Tem a ver porque lá no final da ADO 26, os ministros disseram o seguinte, ora, não se pode praticar homofobia nem transfobia. Porém, as igrejas não estão proibidas de pregarem sobre a homossexualidade e de apresentarem suas doutrinas. Então, pastor, pastora, rabino, padre, cristão, vocês não estão proibidos pela lei de pregar sobre a homossexualidade ou contra o comportamento homossexual à luz da Bíblia. Só não pode é destratar o outro. Afinal de contas, Jesus nunca ensinou a destratar ninguém. E aqui eu fecho com um versículo que está em Mateus 21, que diz o seguinte, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas estão em primeiro lugar no reino de Deus, estão na frente de vocês. Ora, tem muito cristão perdendo para prostituta. Sabe por quê? Porque ao invés de praticar o amor de Deus, está praticando o ódio. E a Bíblia não te autoriza isto. Ser cristão não é ser assim. Você já viu Jesus saindo para xingar alguém? E nem venha me dizer que ele xingou o Herodes de raposa velha, porque o contexto é diferente. Obrigada. Muito bem. Gente, as perguntas já se encerraram, tá? É claro, com um tema como esse... Foram quantos minutos, meu filho? Nós já tá aqui para 1h e alguma coisa. Será? Passou que eu nem vi. Por aí, né? Vamos subir aqui os nossos... primeiro, tem regra para subir também, tá, gente? Não é bagunçado não, tá bom? Wesley, eu queria, assim, combinar com você o seguinte, eu queria responder apenas a mais 4 pessoas. Pode ser? Porque pode? Eu tô cansadinha, não dormi direito. Pode. A gente vai conforme o convidado, tá? 4 pessoas, porque é 4 pessoas. Se ela falasse 80, não é 80 pessoas a subir, mas é 4. Vamos lá. Vamos subir o primeiro, Abre a câmera, espere, calma, dê boa noite, sabe? Seja cordial. Aí sim, faça a tua pergunta, tá bom? Vamos subir o nosso... Wesley, nós estamos com muita audiência ou pouca audiência?
com 124 pessoas. 124 Meu pessoas. Deus, glória a Deus. Apresentei a nossa convidada, tá, gente? Aqui. Isso, presenteia. É isso aí, vale. Obrigado aí o pessoal que tá presenteando, tá bom? Vamos lá, subir. Eu quero que vocês sejam pontual na pergunta, tá? A gente fica dando volta, senão ninguém entende. Vamos subir aqui o primeiro. Deixa eu subir ele, que é emblemático. Ele que é uma pessoa aí odiada. Tô brincando, ele não é, gente. Tem um bom coração, mas no fundo... E pela eu não tô Hoje lendo. é o dia da vingança. Misericórdia. E Asher, boa noite, Wesley. Boa noite. Boa noite a todos. Abra a câmera, amor. Então, eu vou fazer a minha pergunta, mas Fica não à vou vontade, falar em nada. Quero aproveitar, para quem não sabe, eu sou pastor, sou amigo da Asher, ela tem meu zap, eu tenho o dela. Ela sabe que algumas coisas eu gostei, porque ela não omitiu nada. Eu vou dizer, vocês vão até ir, a Asher tem culhões para dizer isso, tá? Tinha. Então, assim, eu gostei que pelo menos ela mostrou, irmãos, a Bíblia condena, e se vocês falaram não está errado, ela sempre falou isso comigo, cara, você pode pregar aquilo que você acredita, que não tem lei que vai impedir você. Ela sabe que toda a vida que eu tive aqui com ela no tempo, eu nunca fui homofóbico com ela em momento algum. Ela me chamou de misógino hoje, eu sou misógino, mas não sou homofóbico. Não, eu estava te provocando lá embaixo. Eu sei que você estava brincando, Então, Asher, eu vou te fazer uma pergunta assim, com todo respeito. Engraçado que eu defendo que Jesus é único, e ela diz que eu posso ir para o inferno por causa disso. Imagina, ela diz, porra, defendendo, como é que é? Tem não sei quem fala, nega a trindade e pega a salvação. Verdade. Então eu posso dizer a mesma coisa, que algumas coisas que eu defendo é bíblica e que condena, e que eu vou dizer, você pode perder a salvação, cuidado. Pode. Então, vou fazer uma pergunta bem respeitosa, e eu sei que ela vai me responder com respeito. Asher, eu também não tenho nenhuma dúvida de que o homossexual pode ser salvo, eu não tenho nenhuma dúvida disso. A pergunta que eu faço é, o homossexual ele pode ser salvo sem deixar a prática do homossexualismo, quase errei a palavra, do homossexualismo, uma vez que nós vemos que Jesus confrontou uma mulher, possivelmente prostituta, e quando ele diz para ela, vai e não faça isso mais, e não peques mais. Então eu vejo que Cristo está disposto a salvar até a prostituta, desde que ela largue a prática. Então eu pergunto para você respeitosamente, você acha que o homossexual tem a possibilidade de ser salvo sem deixar a prática? Obrigado, Wesley, obrigado, Asher. Valeu, Cássio Nunes, goleiro do Cruzeiro agora, né? Vai lá, Asher. Olha, muito obrigada pela pergunta, pastor Cássio é um querido. Eu costumo dizer que se tirar a escatologia do Cássio, não sobra nada. É um herege. Se tirar a escatologia do Ezequiel, não sobra nada, porque são os maiores escatólogos daqui, fora outros colegas, o Ale também. É um herege. São hereges muito queridos. Olha, com toda a honestidade do meu coração, meu irmão querido Cássio, eu entendo que o homossexual que se prostitui não vai herdar o reino dos céus, se morrer na prática da prostituição. Mas eu entendo que o homossexual que de bom coração, de boa conduta, de boa índole, tiver um companheiro e a ele se dedicar, eu acredito que não será colocado de fora do reino de Deus apenas por um traço de sua sexualidade. Essa é a minha resposta. Tem respaldo bíblico, Ashira? Olha, é complicado trazer um respaldo bíblico. Eu vou jogar na conta do mistério, como a gente joga a Trindade e a encarnação do Verbo. Mas eu tenho um texto muito interessante, onde Jesus diz assim: todo aquele que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. O Paulo vai dizer, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aí ele questiona, quem nos separará do amor de Cristo? A profundidade?
As coisas do presente, as coisas do porvir, os anjos, nada. Nada nos separa do amor de Deus. Mas para isso, querido gay, querida gaia, você tem que crer em Jesus e confessá-lo como seu salvador. Porque se morrer na danação, meu bem, tem salvação não, filho. É isto. Ok, subiu aqui o nosso amigo Francisco. Eu peço para os nossos ADM, por favor. Por favor. Vamos lá, Francisco, faça a tua pergunta. Seu som. Francisco, seu som. Desculpa, é porque eu liguei a câmera e esqueci de ligar o microfone. Bem, eu acho. Eu gostaria só que você me explicasse melhor, porque eu não entendi bem quando você usou o termo gay de conveniência, certo? Porque assim, eu já participo de algumas lives, principalmente sobre essa questão dos trans de conveniência. Aí eu posso concordar com você, que gays estão se dizendo trans por conveniência. Eu não posso concordar com você quando você fala que tem pessoas que nascem gay e outras pessoas que viram Francisco, gay por conveniência. desculpa te cortar aqui, mas eu só peço para você ir direto para a pergunta, porque senão vai ficar uma conversa aqui, entendeu? Aí foge um pouquinho da nossa dinâmica. Eu acho que a Ashley entendeu o que eu quis dizer, entendeu? Entendi perfeitamente. Porque é uma conversa assim que é mais entre nós, que somos gays e trans, entendeu? Muito obrigada pela pergunta. E em relação assim, Ashley, a minha opinião, eu acho muito estranho as pessoas usarem a lei de Levítico para condenar gays, sendo que as pessoas não utilizam as 613 leis que lá contém para viver, entendeu? É muito fácil você usar a lei de Levítico para condenar o homossexual e ter um pastor lá no campo que planta milho e feijão no mesmo terreno, entendeu? Ou uma pessoa que vai para a igreja usando uma calça jeans com elastano, por exemplo. Porque aí essas pessoas... Francisco, faça a pergunta, meu pronto, querido. é sobre isso mesmo. Obrigado, Wesley. Francisco, Não, faz a pergunta. ele já fez, amor. Ele já fez, Ashley. Ele fez. Ele pediu para eu diferenciar o gay de conveniência daquele que nasceu gay, do genético. Não foi isso, Francisco? Porque assim, eu acredito em trans de conveniência, mas não em gay de conveniência. Ah, tá. Eu vou chegar lá, então. Muito obrigada pela pergunta. Francisco, você concorda que existe um monte de garotão que não quer trabalhar, aí eles acabam sobrevivendo da mercancia carnal? Você fala da prostituição de homens. Garotões héteros. Não querem trabalhar, não querem... Nada contra os profissionais Nada contra. Eu estou dando um exemplo. Foi a respeito desses que eu falei. Aquele garotão bom vivant, que não quer trabalhar, que não quer procurar lavação de roupa, que não quer mais fazer nada nesse sentido. Aí acaba se envolvendo por conveniência, acaba ficando ali. Mas não que ele seja. Eu me referi a estas figuras. É sobre este ponto. Conheço trans de conveniência também. Porque assim, se você pegar essa questão da prostituição masculina pela facilidade de ganhar dinheiro, a gente chegaria num ponto que, ou seja, o órgão sexual do homem, ele seria tão simples assim de você colocar uma cédula lá e ele ter uma ereção, ou no caso ele já teria uma atração e usa o dinheiro como desculpa, e até mesmo pelo fato dele não querer trabalhar. Porque o homem ele pode se prostituir também com a mulher. Existem várias mulheres por aí que procuram homens para ter relacionamento sexual sem ter o relacionamento afetivo, porque elas não querem ter relacionamento afetivo. Eu vou fazer o seguinte, Francisco. Me chama no direct que a gente pode dialogar, eu e você, a gente até troca os verdinhos para dialogar sobre isto. Já te segui, já. Entendeu? Pode me seguir. Me chama que eu vou afundar melhor esse argumento com você, porque a gente tem que ter até certo cuidado no que vai falar aqui, porque hoje todo mundo é assim tão cheio de não me toque, principalmente a nossa comunidade, é a mais ordinária que tem. Ok, obrigado aí, Francisco. Deixa eu subir os colegas aqui para perguntar para a Ashley. Tá Obrigada pela pergunta, querido. Obrigado, Ashley. Valeu.
Muito bem, muito bem. Estamos num bate-papo com o tema a homossexualidade. Tem respaldo bíblico? Vamos subir o próximo aqui. Ih, caramba. Ah, sim, eu vou subir esse aqui, que é muito amigo da Ashra também. Ah, eu alei, eu conheci pela fotinha. Não era pra me subir, não. Subir só, era só pra puxar o saco dela. Eu não tenho pergunta pra fazer, não. Obrigado, viu, Ashra? Arrebentou. Você calou a barra de rolagem ainda agora aí, viu? Eu só queria que repetisse o texto que ela usou naquela hora. Mas pode obedecer. Qual foi o Mas texto? você pediu para subir, cara. Pensei que você tinha alguma pergunta. Não, perdão. Acho que eu apertei aqui. Qual foi o texto, Ale, que falava de quê, meu bem? Quando você silenciou a barra de rolagem agora aí, você falou lá a lista de Paulo. A lista de Paulo é Gálatas capítulo 5, do versos 16 ao 21, né, Wesley? Obrigado. Perfeito, Tem até palmeirense. Tem até palmeirense lá no meio. Valeu, E a Alessandro. milenista! Ixi, é porque eu não li, porque ele esqueceu, mas lá no finalzinho tem uma milenista. Gálatas 5, obrigado. Valeu, Tem a Alessandro. milenista, ó, tem a milenista, tem o unicista, tem TJ. Eu não vou ficar nessa lista sozinha, não, que eu não sou sem vergonha. Tem até o Cássio. Tem até... É brincadeira, Cássio. Wesley, eu sei que é comum você fazer perguntas pra gente, mas eu queria ao final fazer uma pergunta pra você, ao final da live. Ai, meu Deus. Não sei, às vezes pode acabar a luz aqui, a live cair de repente, mas acontece, tá, gente? Mas vamos... Né? Não me coloca no aperto não, tá? Acha eu que tô apertando. Não. Eu vou com muita tranquilidade. Deixa eu subir o próximo aqui. Bom, tem uma lista aqui, deixa eu subir o próximo aí, que é o Joyce, pastor Cowboy. Meu Deus. Boa noite. O diabo Boa tá noite. solto mesmo. O diabo tá Abre a solto. câmera, homem. Wesley, quem estuda e chegou a estudar a bomba atômica, quando ela foi construída, o construtor dela disse assim: abriram-se as portas do inferno. Oppenheimer? É o nome do homem? Isso aqui. Isso. Aí quando o cowboy entrou na live, eu lembrei desta frase, eu não sei porquê. Eu vou até... Ô, Wesley, eu vou vestir a camisa do lado dos avessos, por causa que eu boto pocano. Ela sabe que o diabo me usa poderosamente. Ô, Cowboy, você parece com um personagem famoso, né? Eu acho que até um personagem que ele se veste, que é o Toninho lá do... Como é que você tá, Wesley? Eu vou de pergunta, eu sou curto e grosso, sei que ela não tem cunhão para responder, ela já teve, mas eu vou perguntar. Meu irmão, depois que a pessoa vira amiga e vira bagunça, né? Dê dinheiro, mas não dê confiança. Ashra, é o seguinte, não é só Levítico que fala com relação à prática Sim. homossexual. Deuteronômio também. Estamos amparados também em Apocalipse e também Paulo, o seu Rassatã, também fala sobre isso e no Novo Testamento. E cowboy, mas quando tu fala em Apocalipse é o 22 e 15? Não, vamos esquecer disso. Minha pergunta é curta e grossa. Ashra, você entende que se Deus fizesse uma transformação e você tornasse ao estado que um dia você esteve confortável como hétero, seria melhor para você na sociedade? É interessante. Obrigado, pastor Cowboy. Valeu aí. Eu que agradeço. Ashra, um beijo no coração. Te amo, querido. Também te amo, você sabe disso. Eu sei disso. Muito obrigada pela pergunta, pastor Cowboy. É uma pessoa que eu respeito muito. Na verdade, meus irmãos e minhas irmãs, Deus me deu uma família aqui no TikTok, tem pessoas muito queridas. Wesley está entre elas, uma pessoa que muito respeito. Eu acho que o respeito, ele além de ser aquilo que nos conecta com o outro, é aquilo que também nos aproxima de Deus. João disse uma coisa interessante. Se andarmos na luz, como ele na luz está, e mantivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado.
Vocês percebem que não é apenas andar na luz? É manifestar comunhão? Se você não é capaz de ter comunhão comigo, meu irmão, com o seu próximo, alguma coisa está errada. O cowboy pergunta, Ashira, não seria mais fácil se Deus de repente te tornasse hétero, para que você tivesse uma convivência social melhor? Eu entendi a pergunta dele. Cowboy, o que eu vou dizer aqui para vocês pode parecer chocante, mas se eu tivesse a oportunidade de ser perguntada por Deus, Ashira, você quer ser Ashira? Ou você quer voltar a ser o Antônio? Para quem não sabe, o meu nome era Antônio. Ashira, você quer voltar a ser o Antônio? Não. O Antônio não tinha Deus, era solitário e burrinho. A Ashira é uma mulher inteligente, empoderada e uma serva de Deus. E quem não gostar, meu amor, beijinho no ombro, ó. Agora, essa pergunta ela também traz uma outra indagação. Ashira, e se Deus quisesse te mudar, te tornar hétero? Eu até dobro o meu joelho e digo, Senhor, eis-me aqui, porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou vocês acham que eu idolatro a minha sexualidade? Faça a Deus o que lhe aprouver na minha vida. Eu não idolatro a minha sexualidade. Muito bem, tá aí respondida ao cowboy a pergunta que foi feita e a Ashra respondeu. Vamos ver outro colega aqui. Para subir. Eu perdi a contagem. Já, esse é o quarto já, né? Se eu for Esse subir. é o quarto e o último para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Ó, E o que isso passar, Wesley vem do maligno. não é fácil estar no lugar da Ashra recebendo um monte de pergunta, não, viu, gente? Eu tô aqui na tranquilidade, ó. Mas ela. Deixa eu subir aqui. Ó, olha, tá presenteando todo mundo, cara. Valeu, cara. Realmente fiquei confusa. Você ficou confusa por quê, Raquel? Não sobe eu, não? Ah, o Gabriel. Vamos subir o Gabrielzinho, que o Gabrielzinho é... Ô, Ashra, se você tiver um amigo aí muito especial, você pode falar, ué, sobe ele aí e tal. Tem, tá bom? Tem. Eu queria que você subisse o João Paulo, se ele estiver aí na barra de rolagem, porque eu não enxergo, gente. Eu não tô vendo nada na barra de rolagem. O João Paulo. É o João Paulo que eu conheço também? Não sei. Ô João Paulo, se manifesta aí, enquanto eu vou subir o Gabriel, logo após eu subo o João Paulo. Vamos abrir uma exceção aqui. Deixa eu ver se ele tá aqui. Tem o João Paulo aqui sim, cara, mas eu não sei se é esse. Deixa eu subir aqui ele. É um amigo meu também, tá? Mas vamos ver se é ele. Eu não tô conseguindo ver, acho que não. Não, se não for ele dá um oi aí pra gente. Só Aí, pra... João Paulo, tudo bem, irmão? Tá demorando, acho que ele sai, ele não travou aqui. Deixa eu... Travou, tá, gente? Vamos então, subindo o outro, então. Vamos subir o Gabriel, que quer fazer pergunta. Gabriel tá nos love, cara, tá namorando, o cara tá chique, cara. Deixa eu ver aqui, ó. Rangel, não sei quem é. Se der, eu subo, Rangel, mas apesar que já se findou as perguntas, cara. Ô, Gabriel, você pede pra subir... E aí, cara? 105 pessoas na live, aí eu te chamo, você não posso subir, mano. Você não falou que queria subir, cara? Então, deixa eu ver aqui. Ô, Ashra. Oi, meu bem. Tem o Rangel, tem o Zóio de Gato e tem o Christian. Qual dos três você quer que suba? Eu gosto muito do Zóio de Gato. Sobe o Zóio de Gato e o Rangel. Tá, então, Rangel, aguarda aí, que aí nós iremos subir. Boa noite, Wesley, TJ, boa noite. Vai ficar bravo que chama ele de TJ. Boa noite, Ashra. Boa noite, Tudo bom? querido. Tudo jóia, tudo na paz, irmão. Ô Ashra, assim, a partir de hoje eu comecei até a admirar mais você, sabe? Pela coragem que você teve e tudo mais. Só que
Se você quiser responder a pergunta, você responde. Uhum. Mas eu não entendo como que você consegue viver no meio de um povo tão preconceituoso e acreditar num livro que condena. Ah, essa sua pergunta é uma boa pergunta. Sim. Ótimo. Valeu, Obrigado pela Zóio. pergunta. Eu acho que eu teria muita coisa a falar respondendo essa pergunta. Mas eu vou dizer duas coisas. Como é que eu consigo conviver no meio de um povo que só me critica, que aparentemente parece me odiar? Como foi que José conviveu com os irmãos? Não foi tendo que perdoar eles? Não foi tendo que amá-los? Da mesma forma. Como é que você consegue acreditar em um livro que te condena? Eu já disse aqui no começo, eu aplico a regra de Paulo. Eu examino tudo e guardo aquilo que é bom. É isso. Ok, vamos subir o Rangel então para finalizar, tá bom, gente? Para não ser muito cansativo para a Asher aqui. Deixa eu ver aqui. Rangel. Boa Rangel, noite, tudo bem? pessoal. Boa noite. Graça e paz. Rangel, meu querido Rangel, um grande amigo. Muito Ashira, tempo, hein? Muito tempo. até uns 4 anos, né? Tem uns 4 anos, cara. Mas tu sabe, quando ele citou Rangel, esse nome ele é incomum, e é um nome chique, né, meu bem? Não é toda hora que você vê por aí um Rangel. Ô, Ashira, eu já te conheço há muito tempo, a gente já dividimos salas aí, então não é novidade. É verdade. Mas vou fazer uma pergunta que isso aqui é para os que estudam, viu? Perfeito. Para leigos, nem tanto, né? Nem tem muita curiosidade, mas pra gente que estuda história, teologia, afinco aí, Uhum. algumas pessoas até me perguntaram, eu não soube responder. Mas Uhum. fiquei naquela dúvida, né? O porquê. Assim, para matar a cereja do bolo, responda você. Uhum. As escolhas dos nomes, porque quando eu te conheci na época, desculpe aqui, abre aspas, eu te conheci como Adonai. Adonai. Uhum. E depois, acho que depois de uns 4 anos, você mudou para Ashira, né? Foi E, bem mais. Foi bem e mais. aí a gente que estuda história e tal, essas coisas, tem uma concepção do significado, da história, dos nomes e tal, etimologia, etc e tal. Mas responda você, vou deixar essa pergunta aqui para fechar a noite. Responda você. Houve alguma intenção na escolha dos nomes? Antônio foi nome civil que mamãe me deu. Depois, Adonai foi um nome que eu adotei na vida, já depois de conhecer Jesus, enfim, tal. Adonai, então, era um nome masculino. Quando eu me assumo mulher transexual, eu tive que buscar um nome feminino. Eu disse, não dá de ser Raimunda, não dá de ser Cíntia, não dá de ser Patrícia. Eu quero um nome judaico. Aí eu fui para uma lista de nomes judaicos. E lá eu achei Ashira. Quando eu vi Ashira, eu digo, olha, é um nome legal, ele transita entre os dois mundos. Vai que um dia Deus me faça a delicadeza de cumprir o que os crentes dizem por aí. Deus vai te transformar. Já imaginou se um dia Deus me devolve para o mundo hétero, ou Rangel? Pelo menos eu não estou com o nome de Raimunda, né? Exato. E a curiosidade foi assim, porque Ashera é a esposa de El, né? É porque assim, ó, desculpa te interromper, mas é porque assim, a Asherá era a esposa do El, né? Aquele deus cananita. A Ashira já é louvor, canto, prosperidade, já é uma outra forma, já é hebraica mesmo, mas que vem dessa mesma raiz aí. Sim. Interessante, bacana. Mas foi isso. Eu precisava de um nome que fosse uma espécie de um comum de dois gêneros. Sim. Eu digo, meu irmão, olha, vejam vocês. Eu já vi Deus fazer tanta faceta que eu não duvido de nada. Eu já disse aqui que eu não idolatro a minha sexualidade. Se ele quiser me devolver a vida hétera, ótimo.
Não é uma coisa que eu esteja morrendo de desejo, porque eu sei quem eu sou satisfeita com a minha condição e orientação sexual. Mas o Deus que eu sirvo, meu irmão, ele faz o que ele quer. Se ele cismar da boneca, ele derruba a muralha de Jericó. Poxa, me conta. Eu tô aqui, sou dele. Exatamente. Ok. Obrigado aí, Rangel. Eu não sei exatamente. Obrigada pela pergunta. Muito bom te rever, meu irmão. Boa noite a todos. Valeu, meu querido. Muito bem, é isso.